tarde, eu e Carmen querida, bem-vindos. Vem uma semana muito especial a todos nós. Eu acho que é esse momento que nós nos reencontramos com a nossa família planetária, né, Carmen? Oi, Raquel querida, que lindo! Que lindo nessa semana, nesse domingão do Mercúrio entrando no signo de Câncer, signo do lar, da família, e que nós possamos estar aqui conectadas, né? Que lindo isso! E temos uma semana intensa pela frente, e é importante começar a entender o que nós devemos nos alinhar com a entrada de Júpiter depois de 12 anos no signo de Câncer também, signo conhecido como um signo cardinal, um signo de água, um signo que vai falar do nosso emocional, no nosso templo interno também, porque muitas vezes a casa e o lar é aqui dentro de nós. Aqui começa a gentileza, aqui começa o carinho, aqui estão as velhas narrativas, aqui está também os temas que nós vivenciamos lá atrás, com pai, com mãe, na nossa infância, e que muitas vezes é difícil ressignificar, porque falta, muitas vezes, como expressar. E muitas vezes nós nos defendemos, né? O caranguejo, ele é duro em cima para se proteger, mas quando a gente pega ele de barriguinha para cima, ele é bem frágil. Então todo mundo vai criando capas de proteção, e essas capas de proteção, elas muitas vezes precisam ser ressignificadas. E Júpiter, que é o planeta da expansão, da fé, da esperança, do excesso também, ele entra nesse signo no dia 9 de junho. E ele vai ficar até o dia 30 de junho de 2026. E claro, ele pode trazer para algumas de nós que já se acorda, que se lembra, 12 anos atrás, o que aconteceu? Nossa, eu estava fazendo uma viagem para a Turquia, nossa, eu estava vivendo uma outra experiência, estava lançando a caixinha de labirintos, a caixinha de anjos, eu estava num outro momento. E agora ele volta Câncer e pergunta: e que mais você melhorou dentro de você? Oi, Gi, Karen, Suzana querida, bem-vinda nessa live que eu chamo de Sermão Dominical. Então, Júpiter, ele é esse planeta da expansão que rege Sagitário, onde nós teremos uma lua cheia nessa semana. E é interessante começar, porque ele vai ficar um ano inteiro. Ele vai direto até o grau 24 e mais adiante ele vai retrogradar. Mas ele vai ficar no signo de Câncer. E claro, nós temos no céu um outro aspecto planetário que nenhum de nós viveu, que é Netuno em Áries. Netuno, planeta do signo de Câncer, de Peixes, Netuno
das névoas de Avalon, das brumas de Avalon, Netuno dos sonhos. Só que ele vai estar num signo de fogo. Então, provavelmente, nós vamos assistir o fogo na água, ou questões de barcos sendo atacados, ou pegando fogo, ou algo novo dentro do nosso sistema de crenças que nós eliminamos. Entendemos que já finalizamos o karma psiano, que a gente já entendeu que Jesus morreu na cruz, que libertou os 7 pecados capitais, que não precisa ter medo, culpa, vergonha e seguir adiante. A gente precisa seguir adiante. Com o quê? Com a fé, com a esperança e com a sensibilidade para entender as intuições que vão chegar. Oi, Drica, Carla, Beca, bem-vindas, porque vai trazer uma intuição, é muito sensorial, é muito delicado. Quando Júpiter ele entre no signo de Câncer, dia 9 de junho, ou seja, amanhã, mas a gente já pode estar sentindo, ele quadra, faz um aspecto de tensão com Saturno em Áries e Netuno em Áries. É um novo ciclo, é um novo tempo. Eu posso ativar o meu modo bélico, Áries. Eu posso continuar fazendo tudo com pressa, como se não tivesse amanhã. Ou eu posso, a nível pessoal, fazer melhores escolhas, me abrir para um aprendizado, ressignificar o passado, ressignificar como eu confio que sou capaz de cuidar do meu templo interno, da minha casa. Muito importante isso. Será fundamental porque Áries é o primeiro signo do zodíaco, é o signo do eu sou. Eu decido como eu vou querer viver, a minha responsabilidade saturnina versus a minha expansão canceriana. Então aqui é um momento de não fica presa no passado. Abra-se para novos aprendizados. Podemos fazer tudo completamente diferente e por estarmos em presença, porque estamos mudando as nossas próprias atitudes, nós temos o chamado golpe de sorte, porque Júpiter está associado com essa sorte. Tem uma sorte, algo dá certo, algo flui, mas flui porque ativamos a coragem de Áries, ativamos a determinação de Áries, a autenticidade não é copiar, pegar, você tem que ter algo seu que é original. E também é importante aproveitar as oportunidades, elas passam. Oportunidade de crescimento, oportunidade de expansão, ou oportunidade de também lidar com esse tema da sua casa, que pode ser esse lar que nós habitamos. Eu habito nesta casa, mas eu habito também na minha casa interna.
porque vai ser importante ter o sentimento de segurança. Saturno, ele ali onde ele estiver, ele vai estar cutucando justamente tanto para Câncer, Capricórnio e Libra, e Netuno também, se nós temos esse equilíbrio emocional. Então, encontrar essa segurança é o trabalho da semana, porque a gente precisa encontrar primeiro dentro de nós, ou criar uma conversa consigo mesmo de que sim, eu posso encontrar dentro de mim a segurança. E quando eu encontro a segurança, eu encontro também a gentileza. Câncer, ele é gentil. Câncer é amoroso. Câncer é essa troca que nós temos todo domingo, que é de alguma maneira colaborar e trocar e conversar com a minha família planetária. E desde um lugar que é uma troca para o bem, não tem expectativa, é zero expectativa. Nós deveríamos ser assim, ter amigos, aliados, fazer acordos sem essa segunda intenção, porque com os Câncer se coloca em segurança. Então, temas que a gente pode trabalhar. Busque as fontes para você, para mim, né, de conexão. Essas que dão apoio emocional. Isso vai ser uma temporada mega blaster importante para liberar da nossa vida os narcisistas. Hoje já temos o conhecimento do que significa o narcisismo, já é algo muito falado, tem vários tipos de narcisistas. A gente não pode voltar naquele lugar e para caber dentro do armário, a gente acaba cabendo dentro de uma caixa de sapato e fica ali. Não. Com Júpiter em Câncer, quadrando com Saturno e Netuno em Áries, é realmente encontrar essas fontes de troca. E isso vai ser fundamental, libertar as velhas histórias, as velhas narrativas, as velhas justificativas. Não, porque eu, quando era pequena, minha mãe, meu pai... Não é momento disso. Busca esse apoio que você precisa. Conversa sobre isso. Faz uma terapia. Libera isso de você. Porque vem um período de um ano de expansão. E se o nosso círculo de influência ele é pequeno, porque tem essas informações que às vezes não deixa que o círculo de influência cresça, porque tem uma criança ferida, porque tem uma falta de reconhecimento, porque tem uma dor, tem o abandono. Quirón está em Áries, tem uma dor de abandono, sim, mas existe também a necessidade da cura. Daí é uma excelente temporada para se abrir a novas opções, para liberar os padrões limitantes, mudar a forma como a gente lida com a família. Enquanto a gente lida na defesa, o padrão continua o mesmo, o implante é o mesmo, a corda energética é a mesma. Quando muda-se a atitude e realmente eu, começa a se fazer cargo da sua própria segurança, da sua própria conexão emocional, você se libera dessa responsabilidade
inconsciente essa fidelidade que traz um monte de obrigação obsoleta. Não, eu tenho que honrar, tá? Eu tô honrando, mas e eu quando? Oi, queridas, boa tarde, bem-vindas. E é isso, a gente tem que se desvencilhar dessas fidelidades inconscientes, dessas responsabilidades de querer agradar. A gente não é uma caixa de sapato. Não tenho que me meter dentro de um armário para caber num armário quadrado, dentro de uma caixinha quadrada, porque senão Júpiter vai passar e a gente perde a oportunidade. Então, por mais difícil que seja a nível de sentimento, de compreender o que estou sentindo, o que é que estou sentindo, procura a sua família planetária, as pessoas com que você entende que tem consistência, que tem solidariedade, que tem reciprocidade, que existe uma transparência. Saturno em Áries, Netuno em Áries. Não, vamos deixar tudo claro. Se tem nuvem, a gente nem vai continuar conversando. E tá tudo certo, porque o meu templo interno vai necessitar de muito equilíbrio emocional. Saturno em Áries, Júpiter em Câncer. Netuno em Áries, Júpiter em Câncer. Isso é um treino para que a gente possa criar novas raízes. O que significa para você família? O que significa para você um lar? Qual é a sua fundação? Qual é a raiz da sua árvore da vida? Como que as raízes crescem para baixo? Elas vão buscando água. Elas vão buscando alimento, elas vão buscando se conectar com outras raízes de outras árvores, que como elas criam uma tribo e criam inclusive um microclima. Então é importantíssimo compreender o sentido do pertencimento. A gente pertence a uma tribo. Alguém no mundo, eu sou muito grata aos meus amigos, às minhas amigas, porque eu digo, se eu tenho uma pessoa que me atura, que me aguenta, nossa, que lindo! Desde o meu eu sou, me melhorando as minhas atitudes, sabendo que não é tudo eu, fazendo esse trabalho de reforma íntima. Mas esse estado de pertencimento, talvez a gente precise desenvolver. Fazer um desenho, por exemplo, desenhar uma árvore e imagina que ela tem 7 raízes. Quais os nomes que você vai dar para essas 7 raízes? Paz, bem-estar, graça, beleza, bons sentimentos, segurança, porque estar nessa vibração, o que vai acontecer? Eu vou conseguir estar presente e conseguirei entender os micros momentos, porque são micros momentos de Júpiter mandando uma intuição, mandando uma informação. Se eu estou em estado de graça, em gratidão e não em satisfação, porque Júpiter para ficar insatisfeito, criticar, julgar, apontar, é rápido. Mas se eu estou trabalhando conscientemente, que eu estou mudando a minha fundação, a minha raiz, a minha narrativa, e realmente buscando esse novo vislumbre de viver de uma forma íntegra, como eu sou,
Saturno em Áries, Netuno em Áries, pode ser que venha uma regeneração, porque Quirón também está em Áries. E isso vai ajudar muito o sistema nervoso. Visualizar com o olho interno uma árvore da vida com raízes, isso pode acalmar o sistema nervoso e poder ver com os olhos de ver, com os ouvidos de escutar, com o coração de sentir o que está dando certo. Porque algo já tem que tá dando certo. Estou com saúde, tenho uma casa para viver, já não me machuco a mim mesma, já entendi que tem aí os narcisistas, já entendi que tem uma série de palavras que explicam as minhas feridas internas, daquilo que eu nunca talvez tenha recebido de mamãe e papai ou de exemplo de família, simples assim. Então, se estamos concentradas, nós podemos ver as oportunidades, as surpresas, as boas surpresas, porque eu estou presente. Então, presta muita atenção, isso daí essa semana vai ser fundamental, onde é que você se leva para o papel de vítima, porque tem um papel de vítima que a gente cria. Sou vítima porque eu sou neta da guerra, eu sou vítima porque meu pai e minha mãe também foram filhos da guerra, e aí vem toda aquela manipulação energética e cria-se uma fidelidade inconsciente com a escassez, por exemplo. Ou cria-se uma fidelidade inconsciente de que eu tenho que servir ao sofrimento. E a ideia é justamente o contrário, é mudar para uma nova visão. Nós podemos mudar a perspectiva, não é, Carmen? A gente tem esse padrão e sem querer a gente fideliza na tristeza, porque como a minha mãe e meu pai sofreram, aí eu tenho aquele padrão. Mas peraí, eu estou num outro momento, eu posso fazer uma transição. Netuno não entra no signo de Áries desde mais de 160 anos. Isso daqui é outra coisa. Ninguém nunca viu. Por isso que é importante entender as coisas que nós sentimos, porque a gente sente. Eu sinto muito tudo que está acontecendo no planeta Terra. Eu sinto muito quando eu vejo o descaso que há para a pobreza, para a fome. Tem pessoas passando fome no mundo e que não podem receber o alimento. Não deixam. Não interessa para quê. Tem esse nível do inconsciente coletivo e que pode ser que venha aumentar mais ainda. Júpiter em Câncer, eu tenho uma sensação que vai ser um bom período para investir na sua casa, investir adquirir um bem imóvel, até porque a Vênus acabou de entrar em Touro. Posso comprar um carro novo? Pode. Não gasta mais da conta. Investe. Não é gastar, é investir. Não é porque eu vou comprar um móvel novo, porque vou trocar tudo, porque vou mudar a energia da casa. Não. Você pode mudar a energia da sua casa com símbolos de radiestesia, com cristais, com pedras, com incenso, com palo santo, mas o principal é dentro de si.
entender o que está lá dentro e que impede o círculo de expansão crescer por dentro. Muita atenção com a ansiedade. Júpiter em Câncer, ele pode trazer uma ansiedade para quem não curte ficar consigo. Todo mundo, Carmen, todo mundo volta para esse padrão. A gente está em constante trabalho. E aí é onde a gente não pode entrar. É justamente dizer, eu vejo, eu honro o que se viveu, eu honro meus avós, meus bisavós, meus tataravós, meus pais. Eu compreendo a dor, eu compreendo o que aconteceu, mas eu pego a força. É bem sistêmico o momento. Gratidão, não vou ficar nesse padrão de apagar a minha luz, de sofrer de alguma maneira e acendo a minha luz. Eu tenho uma luz, eu não posso ficar guardando na caixinha quadrada aquilo que eu sinto. E muitas vezes Júpiter ele vai dizer, vamos crescer, vamos fazer a transição. E como nada é por acaso, Mercúrio, que é o planeta da comunicação, ele rege a comunicação entre o supramundo e o inframundo. Ele leva consigo o caduceu, que é também um símbolo de cura. Pela comunicação, nós podemos fazer uma transição. E Mercúrio ele está entrando hoje no signo de Câncer. Ou seja, Mercúrio vai na frente. É como se, ai que bom que Mercúrio está indo na frente, porque vai ser um período de um mês mais ou menos, vai ser mais ou menos isso, que Mercúrio passa pelo signo de Câncer, depois ele vai entrar em Leão, e aí ele vai retrogradar no signo de Leão. Então é importante mesmo entender o que nós articulamos conosco mesmo, sobre o que nós sentimos. Eu tô sentindo tristeza. Tô sentindo uma sensação que eu vou devagar. Sim. Eu tô sentindo a solidão. Sim. Escreve. Compra um caderno. Vai escrevendo. Porque muitas vezes são emoções que vêm para serem liberadas. Mercúrio é o pensamento. É aqui, ó. Mas a gente não só pensa, a gente sente também. E poder expressar o que nós estamos sentindo e se conectar profundamente vai melhorar a nossa comunicação com as pessoas do entorno. Porque aí eu já deixo de projetar, já deixo de me defender, já deixo de julgar. Com Plutão no signo de Aquário, evito a desconfiança, que é algo que está acontecendo muito, tenho percebido bastante. As pessoas, eu desconfio, tenho escutado muito. Então é importante esse um mês, já que Júpiter vai ficar um ano inteiro, até 30 de junho de 2026 no signo de Câncer, eu preciso me conectar com as minhas emoções, entender o que está por dentro, da onde vem aquela ferida que eu ainda volto para dentro e fico pequena, e fico olhando para o passado, e fico olhando para o que foi. Então, temos um mês de Mercúrio em Câncer, enquanto Júpiter vai ficar um ano. Então, esse mês é aquele mês que vou de preparo, vou entender o que eu sinto. Até porque amanhã, no dia 9 de junho,
Júpiter ele entra em Câncer, mas o Mercúrio está indo na frente. Vou sentir e vou começar a anotar. Pego um caderninho. Eu tenho o meu caderninho. Eu já tenho aqui a minha listinha. Tô fazendo a listinha. Tô sentindo, tô sentindo. Mas eu não quero que aquilo fique como algo que depois vai ser difícil de sanar. Porque o ano que vem, Quirón sai de Áries. Então, em algum momento, Júpiter vai quadrar com Quirón. E a Vênus em Touro vai apoiar essa entrada de Júpiter no signo de Câncer, porque faz um sextil. Então, é importante entender isso. Amanhã, não só Júpiter entra em Câncer, Mercúrio em Câncer, faz a quadratura com Saturno em Câncer. E obviamente que ele vai fazer 1 hora, 2 depois, a quadratura com Netuno, em Áries. Saturno em Áries e Netuno em Áries. Ou seja, Mercúrio quadra com Saturno e quadra com Netuno, enquanto Júpiter entra em Câncer. Que vai acontecer? Júpiter também vai fazer essa quadratura. Então, compreender o sentimento de restrição é importante. Por que as coisas não estão andando como a gente gostaria? Eu acho que desde o ano passado todo mundo sente essa restrição no coletivo e também na vida pessoal. Mas verbalizar os sentimentos, verbalizar as emoções, trazer isso com um sentimento de vou trabalhar para curar isso, é muito importante. Isso vai pedir tempo. Saturno é Cronos, é o cronômetro. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Com o tempo, a gente vai compreender que nós temos um espaço interno, uma árvore da vida que tem raízes. Essas raízes elas vão ser bem nutridas por nós, com graça, beleza, gentileza, amorosidade, ternura, palavras positivas, que é o autocuidado, para não assumir de novo o velho esquema da velha fidelidade com o velho sofrimento. É um trabalho isso, é um trabalho, porque é como eu deixo de julgar meu pai e minha mãe, deixo de me julgar, porque muitas vezes nós nos julgamos porque não temos a coragem de expressar o que realmente nós temos dentro. Porque a criança, ela queria ser médica, queria ser veterinária, queria ser jornalista, queria ter uma casa. Mas o adulto de hoje já nem sabe o que quer. Então, é um trabalho de ressignificação. É um trabalho de como é que eu posso aumentar o meu círculo de influência para aquilo que eu quero ser, não aquilo que eu não fui. Porque quando eu coloco eu não sou, eu tenho uma insatisfação. E é um prato cheio para esse Saturno em Áries, Netuno em Áries, trazer uma baixa estima. É um trabalho de fé? É. É um trabalho de esperança? É. E nesse mesmo dia, oremos, Senhor, nós temos a quadratura da Vênus em Touro, planeta do amor, da beleza, dos prazeres, das escolhas, das relações, dos valores.
ela quadra com Plutão em Aquário. E isso pode trazer uma grande dificuldade de expressar o que profundamente está dentro de nós. Tem algo profundo que ninguém vai entender de início o que é Plutão em Aquário, porque nunca ninguém viveu em Plutão em Aquário. Plutão, ele é a morte e o renascimento. Plutão, ele é a transmutação. Plutão, ele exige que algo seja cortado. Ele vai tirar as capas das pessoas que não estejam na frequência adequada das relações que nós queremos atrair. Vênus em Touro, a beleza, a natureza, as flores do campo, a rosa que se abre. E a rosa que se abre, ela vai atrair quem? A abelha. Não vai atrair a mosca. Isso é uma mexida para todo mundo. Então, entre hoje e amanhã e durante toda a semana, é importante entender os nossos sentimentos e como muitas vezes nós nos culpamos ou projetamos nossas frustrações nas relações. E a importância de um diálogo profundo com quem você realmente acredita que tem essa troca energética. Ai, Carmen, Plutão em Aquário é a primeira vez para todo mundo. Fazem 263 anos que Plutão não entrava em Aquário. E a última vez que entrou em Aquário foi na época da Revolução Francesa. E nós assistimos porque por um tema de futebol já teve ali uma revolução na França, em Paris, em plena Paris. E não foi por causa do futebol, foi porque realmente existe uma grande diferença social dentro da comunidade de Paris, porque já são várias comunidades, são várias tribos. E existe uma diferença não só cultural, mas financeira enorme. Nós vamos assistir outras pequenas batalhas para a igualdade, liberdade e fraternidade. O povo vai se movimentar e que assim seja, que seja movimentado para o bem. Mas Vênus, ele é um planeta pessoal. Eu escolho o que é bom para mim. Eu escolho as minhas relações. Eu escolho realmente trocar o discurso e realmente me colocar de uma maneira não aberta, porque Aquário não é aberto, mas de uma forma sincera, porque Aquário é sincero. Ele machuca às vezes com a sinceridade, mas ele é sincero. Ele não gosta da nuvem. E falo porque eu sou Aquário. E temos que ir nos preparando, pouquinho a pouquinho, porque é semana de lua cheia. Então já ficaremos mais exaltados, ainda mais num signo de fogo, que é o signo de Sagitário. Assim que na terça-feira, no dia 10, a lua entra em Sagitário. Vai percebendo qual é o grau de ansiedade. Eu não consigo ficar na minha casa. Eu não consigo ter paciência. Eu não consigo lidar com essas emoções. Eu vou fugir para um outro lugar. E a gente não pode mais fugir.
a gente não tem para onde fugir. Eu preciso das raízes da árvore da vida para poder dar os frutos condizentes com a pessoa com que estou me tornando a cada dia. Então, já no dia 10, vai percebendo qual é a qualidade dos pensamentos: otimismo, fé, esperança, inspiração. Foca a flecha onde você quer alcançar, faz um trabalho, vai no lugar onde tem horizonte e coloca o seu arco e flecha onde você quer que a flecha caia. A flecha vai cair em Capricórnio, ela não vai cair em Aquário. O que você quer manifestar na Terra? O que é importante ir cuidando? Dos excessos. Excesso de arrogância, excesso de trabalho, excesso de ambição, porque Sagitário, ele vai indo. Tá, mas o que você está fazendo com isso? Tem alguma prática isso? Porque essa lua, ela vai fazer um trígono com Saturno e Netuno em Áries. Ui, tem uma prática esse seu sonho? Tem. Eu vou gravar um curso de numerologia, vou gravar um curso de oratória, eu quero que esses cursos subam à plataforma, porque eu acredito que será a grande dificuldade da humanidade se conhecer. A numerologia, ela é um caminho e a forma, existem técnicas para trabalhar a própria comunicação. É uma prática. Você tem que colocar em algo em prática ou evitar de mais um projeto, mais uma ideia, mais uma responsabilidade, mais uma fidelidade, mais uma culpa. Sagitário, ele é a espiritualidade que é diferente da religião, mas ele pode ser dogmático e ele pode ter o dedo apontado. Não quero, porque no dia 11 nós temos um lindo dia, é um número mestre, um na frente do um, eu por inteiro na frente do outro, o Sol em Gêmeos, na frente da Lua cheia em Sagitário, ambos são signos mutáveis, nós podemos mudar a forma como nós nos relacionamos. Podemos sair da dúvida, podemos estar mais íntegros, mas essa lua cheia ela também vai trazer quero estudar, quero aprender, quero abrir a mente, quero ter um sonho, quero ter um propósito, quero servir a humanidade. Não fique só no sonho, porque a lua ela vai estar fazendo um trígono, que é um aspecto positivo, com Marte, planeta da guerra, em Leão. A gente veio para alguma coisa. Leão é um signo de fogo, Sagitário é um signo de fogo. E também a Lua fará um trígono, esse aspecto positivo, com Quirón no signo de Áries, curando essa criança louca que a gente tem aqui dentro, as histórias que a gente se contou e sair totalmente deste lugar de julgamento. Eu agora sou responsável por mim e pelas minhas atitudes. É um compromisso que a gente tem que ter, de coragem, de iniciativa, de audácia. Mas como tudo, a gente precisa ir assimilando. Nesse dia também, o Mercúrio em Câncer, nossas emoções, o que eu sinto, a escrita, não é só pensamento, a emoção também, posso ficar um pouco retraída, mas Mercúrio em Câncer
faz um sextil, que é um aspecto positivo, com a Vênus em Touro. O que é que você deseja? Eu desejo isso, aquilo, outro. Tá, fica com isso. Fica com o que você deseja ser. Não é o que você deseja ter. É o que você deseja ser. Porque a gente vai estar trabalhando a longo prazo durante um ano, todo signo de Câncer. Porque o Júpiter, ele está em Câncer. Então, o aprendizado do Mercúrio em Câncer vai servir para o Júpiter em Câncer, que também vai fazer o seu trígono com a Vênus no signo de Touro. O que é que eu quero? Eu quero. Eu quero. Se não for com graça, beleza, estabilidade emocional, troca energética, equilíbrio, não quero. É importante isso. É muito importante saber o que nós não queremos mais e ter esse olho de águia que vai dar o Júpiter no signo de Câncer. Mas se a gente não tem esses micros momentos conosco, a visão passa e eu continuo no discurso de que alguém é culpado pelo meu sofrimento. Não, ninguém é culpado. São as nossas atitudes que necessitam realmente serem alteradas, mudadas. A flecha de Sagitário cai no dia 12, que é quinta-feira, no terreno fértil de Capricórnio, porque a Lua vai para Capricórnio. E ela vai fazer uma oposição com Mercúrio em Câncer. Que difícil lidar com a mente e com os sentimentos. Como pode haver uma desconexão, não consigo estar alinhada entre o que eu quero e o que eu sinto. Vai com calma, porque Saturno está em Áries e Netuno está em Áries. Vai fazer a tal quadratura T. Não é exato, mas está ali. Eu sou. O meu eu sou. Dá aquele tempo de Saturno, vai para dentro, entende, se acalma, dá um espaço para si mesmo. Plutão em Aquário, mesmo retrógrado, está apoiando a transformação desse início, desses primeiros graus do signo de Áries, para que a gente possa entender o que a gente quer, com iniciativa, ousadia, coragem. Eu sou. Então dá um tempo para você. Procure entender o que Mercúrio em Câncer pode estar trazendo e isso pode ser trocado. Não fica no pensamento subjetivo, não, porque eu acho que aqui tem um olho gordo. Sai dessa história. Se responsabiliza pelo teu templo interno. Nós estamos construindo esse templo. Aqui dentro pode ter a Arca de Noé, cheia de bicho. Pode ter a Arca da Aliança, que está conectada, eu que sei, com lá no início do tudo. Mas para os dias de hoje, eu sou a única responsável da forma como eu me alimento emocionalmente. E qual é a qualidade dos meus pensamentos? Não dá poder a todo mundo. Não coloca o guru na tua frente. Seja você aquela pessoa que vai saber cuidar de você. Eu cuido de mim. E isso é para sexta-feira. A Lua vai estar em Capricórnio. Ela vai passar por Capricórnio. Ela está fazendo ali um trígono com o nó do sul do Karma, com o signo de Virgem, solta
a mania de perfeição. Ninguém é perfeito. E a gente não veio só para trabalhar. A gente veio também para aprender a ter tempo. Mas sem descuidar-se da organização, das responsabilidades, orientadas aos objetivos. Como eu quero crescer o meu círculo de influência. Aonde eu quero ter as minhas raízes da árvore da vida, onde eu estou arraigando essa energia. Se eu estiver num solo que é muito molhado, não vai ter fundação. Então é importante se ocupar de querer crescer, de querer realmente se melhorar. Já para o sábado, um dia super fofo, no dia 14, a Lua passa para o signo de Aquário e faz uma conexão com Plutão em Aquário. Nós já passamos por isso, nós já vivemos isso, mas essa conjunção, ela tem um aspecto que Saturno e Netuno estão em Áries, é outro tempo, e Urano no finalzinho do signo de Touro, e faz um triângulo azul, é outra coisa. E para você viver a outra coisa, você tem que enfrentar os sentimentos que te incomodam, sim. Você tem que olhar ali para dentro e dizer, isso me incomoda, isso está ali dentro. Isso é realmente o que eu sinto quando eu estou em grupo, isso é o que eu sinto de não ter ainda claro os meus projetos futuros, isso é um sentimento que eu não entendo, é incomum eu estar triste, é incomum eu sentir o peso do mundo. A gente não pode esquecer que Aquário é regido por Saturno e também por Urano. Se eu não entender esse mundo de Aquário, que é do ar, desse aguadeiro que vem do alto e que me manda informações significativas, eu não vou evoluir. Então eu tenho que construir sim esse templo aqui dentro para lidar primeiro com a vulnerabilidade. Eu construo isso, né? Vou trazer um exemplo aqui um pouco que agora me veio como referência. A historinha dos 3 porquinhos. Um constrói de sapê, aí o lobo mau vem e vai embora. Aí ele corre e vai para o outro que tem de palha, né? Agora eu não lembro exatamente. Mas aquele que teve a sua casinha de tijolinho, bem feita, não ficou tão vulnerável e conseguiu proteger os seus irmãozinhos. O que significa isso? Ter um amigo que você possa ter conversas profundas, entendendo que tudo tem um tempo, é muito importante. E às vezes é muito libertador ter conversas significativas, profundas. O que não é bom? Calar, ficar calada. Esconder que tem uma ferida, esconder que tem um sentimento negativo. Faz o caderninho. Não tem um amigo ali disponível no momento? Pega o caderninho, anota. Vai anotando o que está sentindo. Coloca isso para fora, não fica aqui dentro, porque o que tiver aqui dentro vai fazer mal. Aí é que tá, tem que lidar com isso, tem que lidar, até porque os eclipses, eles vão ser nos próximos 14 meses, mais ou menos, no signo de Virgem e de Peixes. E Virgem é um signo regido por Mercúrio. Se eu sei expressar, eu encontro a solução.
Mas para isso, o que eu preciso? Do tempo. Eu preciso de um tempo primeiro para entender o que eu estou sentindo. Vai ser bem forte. Vai ser bem forte o próximo final de semana. Não é um final de semana fofo. Eu espero que os dirigentes das nações se acalmem e pensem por um mundo melhor, porque no próximo domingo, Marte, em Leão, planeta da guerra, faz uma quadratura com Urano em Touro. E Urano quase saindo de Touro. Vamos defender o que é nosso. Vamos defender a velha ideologia. E Marte vai. Marte vai. Agora que a Vênus está em Touro, ela vai pedir uma camisa azul. E Marte vai trazer a camisa azul. Mas se você não especificar que você quer uma camisa azul escura, ela vai te trazer, Marte pode trazer uma camisa azul clara. E aí gerar uma ira. A ira está no pacote energético da semana. Porque isso não começa não acontece no dia. Com Urano já vai acontecer uns dias antes. Tem tudo para acontecer um aumento da violência. Tem tudo. Não vou ficar aqui dando nome, sobrenome, porque eu acho que esse velho sistema já deu. E a gente vai ver, claro que Plutão, quando ficar direto em outubro, passar a sombra e entrar em novos graus, e no ano que vem, lá em metade de 2026, julho, agosto de 2026, é a vez do Júpiter fazer oposição a Plutão em Aquário, que também nunca ninguém viu nada disso. Adianta ficar reclamando? Não. Você tem que ter a sua causa. Eu, por exemplo, tenho a minha causa contra o genocídio, eu tenho a minha causa contra aqui na Espanha querem retirar os pés de olivos que demoram anos em crescer, plantar lá no Marrocos e colocar painéis solares aqui. Oi? Então, isso é um propósito. Não, eu vou assinar as 500 mil causas que me mandarem, porque eu acho isso um terror. E fora a quantidade de pessoas que trabalharam toda uma vida para ver os olivos crescendo, dando frutos e ter o seu azeitinho, que não é o preço que chega no supermercado, de repente ter os seus pés arrancados, porque vem com uma normativa do governo, sem o mínimo sentimento por ninguém, nem pela Mãe Terra. Isso é um propósito, mas que essas vozes podem aumentar de uma forma positiva ou de uma forma muito negativa. E pode ser Estados Unidos, e pode ser Israel. Eu acho que China não, mas a questão ali de Israel, Estados Unidos, o que está acontecendo pode piorar e pode pegar fogo no Marte, com essa quadratura de Mercúrio com Saturno e Netuno em Áries e depois Júpiter com Saturno e Netuno em Áries. Pode ser, ou pode ser que as nossas águas elas virem vapor, e aí eu já não entendo nada daquilo que eu estou sentindo. Gratidão. Então é muito importante, porque no domingo é Marte quadrando de Leão com Urano
em Touro, a gente vai defender a Terra, mas também a quadratura de Júpiter com Saturno e Netuno. É uma semana perfeita para entender quais são as minhas raízes da minha árvore da vida. Qual sentimento você vai colocar por dentro? Porque se nós estivermos por dentro, alinhados, entendendo que passa um que outro sentimento que a gente não compreende, depois fica melhor. Vamos madurando, vamos ganhando coragem para expressar cada um da sua maneira, que pode ser numa pintura, que pode ser numa gravação, que pode ser numa escrita, que pode ser uma intenção. E aqui eu escolhi, né, 3 intenções bonitas, 4 intenções, né? Vamos colocar 4. Minha intenção de seguir em frente é trazer energia mais relaxada e pacífica para a minha vida, para que eu possa me sentir alinhada e conectada com o meu caminho de vida e com o meu propósito. Minha intenção de seguir em frente é de me dar a permissão de brincar, de ser feliz, de curtir a minha casinha, meu templo interno. Minha intenção de seguir em frente é ouvir e honrar a minha intuição, para que eu possa avançar ainda mais em minha vida, na abundância, na carreira, nos amigos, na saúde, em consciência, porque é aqui que a gente vai precisar crescer. E a minha intenção de seguir em frente é abrir o meu coração para amar e compartilhar as novas memórias com as pessoas do entorno. Então a gente está criando novas memórias. Borra tuas memórias, borra aquele monte de foto que não te serve para nada. Limpa o teu armário de memória, vai limpando isso para poder ver Júpiter passando como se fosse Horus, como se fosse uma águia. Ele vai passar, e se você entender nesse micro momento que você está ali alinhado com a tua intenção, você vai entender a mensagem, porque Júpiter é uma mensagem. Espero que eu possa ter deixado aqui um grãozinho de areia colorida para o mundo melhor, para a gente não se afogar nas nossas emoções e realmente ter uma melhor qualidade de vida em pensamentos, em sentimentos e em emoções também. Ficou esquisito? Para, respira, dá um tempo, é algo novo, não vou me afogar, mas também não vou me queimar. Vou compreender onde é que eu posso deixar com que as minhas raízes cresçam por dentro também, que a gente está falando de Câncer. Que bom, queridas, eu agradeço infinitamente por poder compartilhar, e desse lugar eu agradeço infinitamente ter o sentido de pertencimento. Isso para uma aquariana é algo, né? De que aqui eu tenho a minha família planetária. Gratidão infinita, beijos grandes, fiquem com Deus, deixa Júpiter se manifestar e vai dar tudo certo com pensamentos positivos. Otimismo. Bateu ali o mal-estar? Escreve. Cria uma caixa de diálogo para você, mas lembra, tudo passa. Beijos grandes, fiquem com Deus. Uma excelente semana de muita paz e amor
para o nosso mundo, que também é a nossa família. Tchau, fiquem bem.